Vargonha! Vargonha! Sim, meus amigos, o VAR da CBF é uma vergonha. E antes que você me chame de flamenguista, fala que eu tô sendo clubista, eu vou mostrar aqui nesse vídeo que o VAR beneficiou o Flamengo, sim, dessa mesma forma, com um gol mal anulado do Atlético Goianiense na primeira rodada do campeonato. Então fica aí, porque tá só começando Futebol Raiz. Futebol Raiz é aqui nos Antenados da Jogada. Torcemos sem parar. Opa! E aí, antenado, beleza? Eu sou o David Sharp, você está no canal dos Antenados na Jogada e aqui torcemos sem parar. Olha, antenado, muito obrigado pelo clique, muito obrigado por estar aqui com a gente no canal. Se você não é inscrito, inscreva-se e esmaga aí o botão de like. A gente precisa muito do seu apoio, precisamos muito da sua inscrição. Então, fortalece aí, por favor, o canal aqui. Faz um conteúdo diferente da média e esse é mais um deles. Eu não vejo ninguém falando sobre o quão absurdo é o VAR, né, no futebol brasileiro. Quão absurdo é. A gente já colocou um vídeo aqui no começo do campeonato, inclusive também na primeira rodada, com um pênalti em cima do Santos, feito pelo Fluminense, não me lembro agora qual foi o jogador, se foi o Nino, em cima de qual jogador do Santos foi, mas no finalzinho do primeiro jogo, no segundo tempo, pênalti escandaloso que o VAR mandou seguir. Não, contato normal. Tá aqui no card, você pode dar uma olhada. E hoje a gente faz um vídeo condenando aí esse absurdo dos impedimentos. Porque impedimento, teoricamente, né, a gente imagina, não é interpretativo. É aquele lance ou é ou não é, ou tá ou não tá. E mesmo assim o VAR consegue errar e não é de hoje não, hein? E não é de hoje não. Mas hoje foi ridículo, mais uma vez, esse impedimento do Gabigol, marcado aí depois pelo árbitro de vídeo. O Anderson Daronco deu o gol, o Bandeirinha também, se não me engano, deu o gol, e depois o árbitro de vídeo anulou, colocando um frame à frente, que ainda assim, mesmo considerando aquele frame, o Gabigol me parece ali pelo menos na mesma linha, não tem ali realmente nada relevante para marcar impedimento. Mas o pior é que ele estava atrás da linha do zagueiro, porque a imagem tem que ser congelada na hora que a bola parte do pé do jogador que dá o passe, do time dele, obviamente. Então, meu amigo, ficou pior ainda. Mas você vai dizer, poxa, mas então você está defendendo o Flamengo porque foi hoje, então o Flamengo só perdeu por causa disso? Não, o Flamengo perdeu muito por causa disso, sim, porque o Flamengo vem numa maratona absurda de viagem. E você sabe, se você já fez uma viagem longa, por mais que seja de lazer ainda, não é nem de trabalho, você sabe muito bem o quanto desgastante é. Você chega no lugar, você não consegue, né, tá inteiro para fazer as coisas. Ainda mais jogador de futebol, que tem que tá 100% fisicamente para correr em campo, para dar tudo fisicamente. O Flamengo viajou de tudo. Nos últimos 15 dias, o Flamengo viajou trocentos quilômetros para cima e para baixo aqui na América do Sul, e é óbvio que isso conta, e é óbvio que o Botafogo também utilizou esse fator técnico, né, para levar vantagem, para obviamente não querer mudar o mando de campo, inverter o mando de campo com o Flamengo. A gente falou isso também, tá aqui no card esse vídeo, por que o Botafogo não quis inverter o mando de campo. Mas muito bem, vamos agora falar sobre essa questão do VAR, porque eu disse que é óbvio que isso atrapalhou. O Flamengo fazendo um gol, o Flamengo começou com muita força ofensiva, muito ímpeto, muito vigor, até me surpreendendo, e até uma certa organização. O Flamengo começou bem, o Bruno Henrique muito bem, ou seja, o Flamengo, se fizesse um gol ali naquele começo, iria administrar, porque, como o Botafogo acabou fazendo no segundo tempo, porque tá cansado, o normal era recuar, baixar as linhas, como o Paulo Souza mesmo disse que pode fazer, e aí esperar o Botafogo e jogar ali tranquilo, né, digamos assim, com as linhas baixas, esperando o Botafogo por uma bola. Seria o que o Flamengo faria e poderia fazer caso fosse validado o gol legítimo, que foi invalidado pelo VAR. Agora, o primeiro jogo do Flamengo no campeonato contra o Atlético Goianiense, aí foi também logo no começo, o Atlético Goianiense fez um gol e a origem da jogada foi anulada por um possível impedimento que tá aí na tela para você também, a imagem do VAR, e vamos botar também a imagem sem as linhas do VAR para você ver como é fácil esse lance, porque o jogador do Flamengo dá condição claramente pelo gramado. O gramado, o corte da grama, a diferença de tonalidade do verde da grama mostra que o jogador do Flamengo, que eu não sei agora qual é, porque eu não estou vendo aqui, eu só lembro da imagem, dá a condição no gol do Atlético
Goianense mal anulado. Isso não é de hoje, meu amigo, isso não é de hoje. Olha só esse lance absurdo, num jogo Fluminense e Atlético Paranaense no Maracanã, no Brasileiro de 2020. Esse aí também, provavelmente, foi o mais bizarro de todos, porque olha como é que as linhas são traçadas. É um gol do Fluminense totalmente mal anulado e você vê como é que tá a linha do defensor, a linha vermelha, a linha azul. Não tá nem no limite ali do defensor, o limite extremo do defensor, que seria mais próximo ao gol. Tá completamente mal feito isso aí, não tem nenhum cabimento, nenhum nexo, não dá nem pra dizer se foi impedido ou se não foi, porque por essa linha aí, por esse software, como foi colocado, que o software é controlado por humanos, né, por gente, ou seja, não é a culpa só do software não, já descaracteriza completamente. Fora quando o software está descalibrado, né, porque não aparecem as linhas de lado, ou seja, ainda tem mais esse problema como já aconteceu por aqui também. Ou seja, o VAR é uma vergonha, uma vargonha, o VAR aqui da CBF, mais uma vez, mais uma para conta. E vale lembrar aqui que o Flamengo foi prejudicado sim por esse lance, ou seja, isso pode ter influenciado sim no conjunto da obra. E isso pressiona mais ainda o Paulo Sousa. E o Paulo Sousa, vamos falar, fora a questão do desgaste, que isso é notório, isso é claro, só não enxerga quem não quer, ou quem está com muita má vontade. Além disso, né, o Paulo Sousa fez o Flamengo foi bem, o Gatito foi o melhor em campo, disparado o melhor em campo, fez defesas assim espetaculares, várias defesas em vários momentos, ou seja, garantiu essa vitória do Botafogo, impedindo com que o Flamengo fizesse pelo menos um gol. Então, muita calma ao crucificar o Paulo Sousa, pedir Jorge Jesus. A gente sabe muito bem, eu não fiz vídeo sobre isso, mas falando aqui rapidamente, depois do que aconteceu na semana passada, o Jorge Jesus, pelo amor de Deus, meu amigo, o cara falar aquilo e o Renato Maurício Prado publicar, não sei, acho que até tinha que publicar mesmo, o Eric Faria não quis publicar, falou as mesmas coisas para ele, o Jorge Jesus, do que falou pro Renato Maurício Prado. Enfim, Renato Maurício Prado criticado pelo Zico, o vídeo aqui tá no card, tá bombando também. Olha, um absurdo. O Jorge Jesus, o cara que largou o Flamengo depois de renovar o contrato. Pandemia. Largou o Flamengo um mês depois. Fez exigências de dobrar o salário, cheio de coisa, cláusulas todas especiais, como acabou acontecendo para ele sair caso houvesse uma proposta de Portugal. Cobrou uma fortuna do Flamengo, 3,5 milhões de reais, agora no final do ano passado para voltar, e agora fazendo isso não só desrespeitando o Flamengo, como também um companheiro dele, um colega de profissão e compatriota, que é o Paulo Sousa. Paulo Sousa vai se achar, tá se achando, o Flamengo vai entrar nos eixos sim, já mostrou isso não só nesse Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras, contra o São Paulo, mas também na temporada contra o Atlético Mineiro. Enfim, são os principais times do campeonato, são os principais times do país, até do continente, com certeza, provavelmente. E é isso, seguir o caminho, ter essa confiança, corrigir os erros que não são só dele, do Paulo Sousa, tem muita coisa errada ali no departamento de futebol, a gente já fala disso há muito tempo. E é isso, seguir, nada de trocar comando, nada de ficar dando moral pra Jorge Jesus, porque ele não merece. Beleza, antenado? Valeu demais. Muito obrigado mesmo por estar até aqui nesse momento no vídeo, aqui no canal, a gente precisa muito da sua inscrição. Antenados na jogada, você sabe, torcemos sem parar.